bom? Juntos, Salmo 63, versículos de número 1 a 10. Podemos ir? Diz assim: foi o Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. O deserto de Judá continua o mesmo, viu, gente? Há milhares de anos é o mesmo. A gente daqui a pouco vai vê-lo também. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome eu levanto as mãos. Como de banho e gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. Versão já interpretada da NVT diz assim: Tu me satisfazes com um rico banquete, com cânticos de alegria Te louvarei. No meu leito, versículo 6, quando eu me recordo de Ti e eu medito durante a vigília da noite, porque o Senhor tem sido meu auxílio, e à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega a Ti, a Tua direita, a Tua mão direita me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, eles vão se abismar nas profundezas da terra, e serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais, ou seja, a comida dos chacais. Nós pensamos, nos primeiros 2 meses do ano, a gente pensou sobre vida abundante, sobre redenção abundante na nossa vida. Nos últimos 2 meses, a gente pensou sobre redenção abundante no meio da tempestade. E agora, nesses próximos 2 meses que começam agora, nós vamos pensar que Deus é a minha fortaleza, tá? E eu estou baseando toda a nossa exposição em Romanos 3, versículos de 3 a 5. A exposição, depois se você quiser ler, dessa vida plena que é descrita lá em Romanos, eu escolhi tematizar isso e nós vamos seguindo agora nos próximos 2 meses pensando sobre essa fortaleza. E eu queria dizer para vocês que esse texto foi um texto, esse talvez tenha sido um dos cânticos mais difíceis que Davi compôs. A indicação bíblica é que, evidentemente, ele está no deserto de Judá, mas a situação agora é o seu filho Absalão o está perseguindo para matá-lo. E assim, Davi cometeu erros na vida dele e Absalão quer ser rei. E que situação! E agora Davi está resumido a um exército de 5.000 homens, no máximo, juntando tudo que pudesse, contra o exército de Israel, que são milhares de homens. Ele está pronto para ser destruído. Só que alguns dos homens que são os parceiros, os amigos de Davi, que estão com ele no deserto, são os homens mais heróicos que vão ser produzidos em Israel e mais preparados para a batalha em conjunto, que Israel já pôde compor em toda a sua história. Debaixo desse homem frágil, que é Davi, ele é um homem frágil como eu e você, a história do povo de Israel que existe até hoje está sendo construída em um dos seus cenários mais poderosos. Davi consolida um reino que depois não vai ser nada comparado com o Brasil. Pequeno. Vai passar por uma decadência depois de Salomão muito grande. Então Davi vai para o deserto. Ele está próximo da batalha, provavelmente, onde a vida dele pode ser perdida. E ele começa a fazer essa oração no deserto de Judá, dizendo que o Senhor é a sua fortaleza. E eu queria hoje convidar você a pensar sobre essa fortaleza que Deus é no meio do deserto, no qual nenhum de nós na vida vai poder evitar que em alguns momentos o deserto passe pela sua vida, ou que você olhe e não veja nada senão o deserto acontecendo na sua vida. Mas eu queria dizer em primeiro lugar que essa fortaleza ela só pode ser vista pelos olhos da fé. Se você não usar os olhos da fé, você não vai ver nada senão o deserto. Davi agora está sendo perseguido pelas pessoas que ele amou e que ele defendeu. Seu filho, agora o filho mais velho dele, Absalão, um homem celebrado pela sua beleza, com esses cabelos grandes, que ele tinha orgulho de portar. E Davi vai até o limite do deserto de Judá, já falamos disso outras vezes aqui, porque toda vez que o povo de Israel vai para o deserto, né, dentro
da região de Israel, eles vão para o deserto de Judá. Já falei para vocês que é um dos lugares mais quentes do mundo, sensação térmica acima de 50 graus, tá? E se você for despreparado por uma caminhada longa, né, pode ser que você não volte. Você não vai encontrar água em muitos dos lugares, ou em quase lugar algum no deserto de Judá. É um lugar insuportável e um lugar sem novas notícias. Você não tem notícia nenhuma. Vamos dar uma olhadinha, uma vista um pouquinho recente do que eu estou falando agora? Agora. Se você andar dezenas de quilômetros, você vai encontrar pedra e areia. Na areia você ainda tenta, você acha a areia uma coisa terrível, porque não dá para você andar na areia. Mas um deserto de pedra e areia é terrível. Porque se você ficar vendo uma vista aérea, e eu escolhi uma para vocês verem, você fica procurando vida em algum lugar, mas ela está escondida. As respostas, elas não são externas, não há nenhuma resposta externa. No deserto, se você grita, se um dia você for ao deserto, a sua voz desaparece. Ela é absorvida pela rocha, absorvida pela areia, e você se sente sozinho. Não há o que fazer, é hora de contemplar, é hora de observar, é hora de escolher um caminho novo, porque o deserto não é um caminho, vamos dizer, novo para você. É um caminho que precisa ser trilhado pela fé, baseado em Deus, onde a força é Deus e não é mais você. Você não tem força. Você é forte até entrar no deserto. Se você estiver de carro no deserto, a sua força pode passar seu carro, mas não é você, você sabe disso. E você começa a ficar com uma força bem preocupada com a capacidade que esse carro tem de autonomia até onde você irá. Por quê? Porque você não pode. Você entra num universo, que é um universo que Davi está vivendo, em que ele não tem poder para sair daquela circunstância onde ele está passando. Ele precisa de uma força maior que a dele, e a força que ele precisa não está nele nem em tudo que ele aprendeu na vida. Agora ele precisa contemplar, conforme o texto diz, tu és o meu Deus forte, eu estou te buscando ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Senhor, eu sou como esse deserto. Eu sou como esse deserto. Eu estou precisando muito de ti. Porque o Senhor pode tudo. Teu poder é ilimitado. Eu não posso. A tua fortaleza, se entrar para me defender, é invencível. Tua fortaleza é invencível, mas eu não. O Senhor pode concluir teu propósito. Por isso eu te busco, minha força. Mas eu não posso. Como é que Deus vai agir no meio dessa circunstância? Segundo Davi, segundo o que ele vai dizer, é por meio da fé. É por um ato de contemplação. É quando ele começa a procurar duas coisas que o texto diz. Eu te busco ansiosamente para ver a tua força e a tua glória. Sabe, o que é que Davi está procurando encontrar? A glória de Deus que está presente em todas as coisas criadas. Sabe, se você mora num lugar onde tem mais área verde, você vê a glória de Deus. Mas se você acordar mais cedo, todo dia, o céu está pintado de uma cor diferente. E
mesmo em São Paulo, não sei onde você mora, é muito interessante porque ainda existe uma flora e uma fauna vivas aqui, sabe? Maritacas voando em diversas árvores, macacos na cidade. Você pode não acreditar nisso. Você vai aqui na beira do rio Pinheiros e você vai encontrar o que? Capivaras e outros bichos mais, todos lutando para viver como você na cidade. E Deus manifesta a glória dele. A Bíblia diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. A glória de Deus está em toda parte e você pode vislumbrar essa glória na sua vida, sabe? E a glória de Deus, apesar de estar presente em todas as coisas, ela é superior a todas essas coisas, porque a glória de Deus é manifesta através dessas coisas, mas Deus é maior que elas. Sabe quando você olha o teu filho pequeno, tua filha pequena, e ouve coisas encantadoras deles ainda quando crianças, porque a Bíblia diz que Deus suscita perfeito louvor da boca delas. A Bíblia diz isso no Salmo 8. Quando você olha isso tudo, você fala, que coisa impressionante! Deus é maior que todas essas coisas. Há um momento de crise que Israel está vivendo, que é quando, de verdade, Moisés vai levar o povo até o deserto de Judá. E ele vai para um dos montes, e depois de 40 dias e 40 noites, o povo diz, olha, desiste de Moisés. A gente já esperou tempo demais, e a terra prometida não vai chegar, e vamos fazer uma festa, uma farra. Vamos fazer uma festa como nós estávamos acostumados no Egito, com prostituição, com morte de inocentes, com tudo que a gente estava acostumado a ver no Egito. E o povo está ali perdido. E Deus fala assim, eu quero destruir esse povo. E Deus não fala, eu quero destruir esse povo porque ele está cansado deles. É para preparar o intercessor que é Moisés. E Moisés, não, Senhor, risca o meu livro, risca o meu nome do livro. Se o Senhor não for levar esse povo, o que vão dizer do Senhor? E ele começa a interceder. E Deus fala, esse povo é rebelde, esse povo é idólatra, esse povo me adora quando pode pegar nas coisas que eu dou. Eu não quero isso para eles. Eu não quero um povo assim. E a resposta linda que o livro de Êxodo nos dá, de Moisés, é, Senhor, me deixa ver a tua glória. Me deixa andar perto de ti. Se o Senhor não andar com a gente, se o Senhor não for com a gente até o lugar que o Senhor nos prometeu, então não vale a pena caminhar. Me deixa ver a tua glória. E a tua glória é a presença amorosa de Deus na sua vida. Ele, quem Ele é, e não o que Ele pode te oferecer. E hoje nós estamos vivendo tempos, quando a gente está no deserto, na crise, em que a gente quer o que o Senhor pode nos oferecer, para mudar a nossa família, os problemas de relacionamento que nós temos tido, mas esquecendo que a glória de Deus é quando Deus comunica os seus atributos preciosos, ou como diz Rod, as suas perfeições. Quando Deus comunica o seu caráter perfeito ao nosso coração. Isso é o que eu e você podemos almejar. Procurar entender que a glória de Deus está em volta de você. E quando você for colocado num lugar de destaque, ao invés de você cantar o seu louvor e a sua glória, você tem que entender que a glória de Deus está em você. E que nada que você fizer vai tirar essa glória de você. Por quê? Porque Deus ama você. E o que eu e você precisamos aprender é que diante da glória de Deus, o deserto fica pequeno. Diante da glória de Deus, tudo fica pequeno. Davi e Moisés precisam ter força para se tornarem os libertadores que Deus quer. E só a fortaleza no deserto, que é o próprio Deus, pode fazer isso. Sabe? Deus vai atender. E nós vamos entender que Ele está conosco. A fortaleza no deserto, em primeiro lugar, é um lugar que você pode ver somente pela fé. Mas em segundo lugar, você precisa descobrir o santuário. O brasileiro ama o santuário. Ama o santuário, ama um lugar para ele passar na frente, fazer um sinal da cruz e pedir sorte. Algumas pessoas acreditam até que a igreja é um lugar físico. Você aqui nesse lugar, isso aqui é só um hotel, você pode se hospedar se você quiser. Nós concebemos que muitas vezes nós precisamos de lugares
para a gente se reunir, e nós não somos contra. Logo, logo nós vamos ter um também nosso. Mas uma mensagem que nós temos dito para vocês é que o santuário é você. Mas não é você sozinho. É quando você entende que você vai ter um encontro com o Rei. Veja o que ele diz. Assim, versículo 2, eu te contemplo no santuário. Que santuário é esse? Nós acabamos de ver a imagem do deserto. Então eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Que santuário é esse? É um lugar onde eu resolvo, ou entendo que eu preciso me encontrar com o Rei. É um lugar do seu reino, é onde ele concede audiências. Então tem gente que às vezes se sente tão à vontade para falar com Deus, que às vezes só fala com ele mesmo, e nunca com Deus. Deus é Rei, e ele consegue uma audiência para você falar com ele, livremente, em nome de Jesus. E você pode chegar a ele e pode entender que a audiência que ele concede a você é capaz de mudar o mundo, pela fé. Mas se você está sem fé e sem força, é por isso que você precisa da fortaleza que é Deus. E é por isso que quando a gente está reunido em família, como o povo de Deus hoje, você é alimentado por essa mensagem de fé. Sabe, ele diz o seguinte: esse lugar, o deserto de Judá, é um lugar sem água, exausto. É um lugar exausto. Tudo está sedento. Sedento de solidariedade, de reconhecimento, que somos nós seres humanos. O deserto é um lugar do esquecimento. Se você penetrar para o deserto e não avisar ninguém, você morre lá. Ninguém vai lembrar de você. As vozes não podem ser ouvidas no deserto. O sofrimento tem como sinônimo o próprio deserto. E o corpo, nosso corpo humano, sofre o efeito dessa espera frustrada. Ele diz: a minha alma tem sede de ti. Eu te busco ansiosamente, ele diz. Ele diz: o meu corpo te almeja. Ou seja, eu preciso de saúde até para o meu corpo. Por quê? Porque eu também me sinto sob os efeitos da falta de esperança. Só Deus pode mudar e responder você, quando você abre seu coração para uma busca ansiosa. E essa palavra aqui, ela é difícil de ser traduzida. O hebraico é muito textual. E a palavra busca ansiosa significa busca intensa. Eu não sei quantos aqui já penetraram numa busca intensa. Eu posso dizer para vocês, infelizmente eu posso dizer para vocês que da minha maneira de ver, eu vivi uma busca intensa. Mas eu posso ser honesto com você que em alguns momentos da minha vida, eu comecei a viver uma busca intensa. E uma busca intensa, ela é incessante. É quando você começa a buscar e você diz, acabou de parar de buscar, você começa de novo. Intensamente. Sabe? Porque você entende que não pode desistir, você não pode parar, porque você precisa e necessita, assim como a terra está seca de água. Você precisa buscar. E quando você vê um deserto, como o deserto de Judá, quanto de água você acha que precisa no deserto? É impressionante, porque existem chuvaradas ali no deserto. Mas ele é um lugar tão exausto, que não importa a quantidade de água que chegar para o deserto de Judá, nós não temos no Brasil, viu? Os brasileiros não conhecem tão bem não existe deserto no Brasil, viu, gente? Nós temos região árida, não é deserto. Tá? Região árida, agora está chovendo no sertão. Você vê o verde lá, você vê uma região seca ainda, mas não é deserto. O deserto é um lugar em que a água nunca é suficiente. E eu queria te dizer que é como a saudade, que é uma expressão do nosso profundo amor. Sempre que você amar alguém, você vai sentir saudade dessa pessoa todo dia. Você deixa de vê-la por algumas horas e você quer vê-la de novo. Mas ele diz, eu estou te buscando, Deus, porque eu estou exausto. Eu queria falar um pouco sobre a exaustão. E ao mesmo tempo, quando eu vou falar de exaustão, eu vou estar comentando sobre um pouco do que o brasileiro está vivendo. Essa busca por trabalho, essa busca por esperança, essa busca por novos horizontes que parecem não chegar próximos de nós. São gerações novas à procura de emprego, são pessoas que estão desalentadas para procurar emprego, são pessoas que estão
com vários empregos para sobreviver, a crise continua. E exaustão é quando a gente não tem mais energia de esperança dentro de nós. Não há cenários, não há amigos próximos, não há saída. E eu queria te dizer nessa noite que se esse é o seu cenário, eu queria te convidar a ir até o santuário, que é o próprio Deus, no seu coração, e buscar nessa noite que Ele seja a sua fortaleza. Não é o que você tem, não é o que você pode, não é o que você sabe, é quem Ele é. Nessa imensa, como diz o poema que a gente diz, no meio de proporções imensas de quem Deus é, você pode se encontrar com Ele, encontrar fortaleza na sua vida. Verso 3 nos convida para a habitação da graça. E esse é um tema que eu queria que você ouvisse com muita atenção. A tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam. E assim, verso 4, cumpre-me bem dizer enquanto eu viver. É um dever meu, eu bem dizer, exaltar o teu nome, levantar as minhas mãos enquanto eu viver. Versos 3 e 4. A graça de Deus está espalhada em tudo que Ele criou. Deus é gracioso. E tudo que Ele criou tem marcas da graça dEle. Todo ser vivo, mas especialmente o homem, tem uma graça especial. Essa graça que todo homem possui chama-se graça comum a todos os homens. Tudo que é bom no homem vem de Deus. É isso que é graça. Graça era um termo caris, usada no grego antigo, para dizer algo que um rei concedia a seu súdito. O que o rei concede ao seu súdito não pode ser pago, porque tudo pertence ao rei. Isso é graça. É um favor que não se pode merecer. Todo ser humano é alvo da graça de Deus. Tá? Em tudo que Deus criou, a graça está. Não existe, é muito difícil encontrar um ser tão perverso em que não haja sinais da graça de Deus. Porque na criação Deus espalhou sua graça. Porque Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é bom para sempre. E essa graça está espalhada em tudo. Mas ela não era suficiente para salvar o homem caído. Por isso Deus mandou Jesus para expressar sua graça especial. Manifesta na pessoa de Jesus explicitamente e visível através dos textos das Escrituras que indicam quem Deus é, do seu caráter e de como você se torna um seguidor dele. Essa é a graça especial de Deus, do qual você é alvo e do qual você pode ser transformado na aceitação do Senhor Jesus sobre a sua vida. Essa graça é capaz de mudar a vida de qualquer ser humano. E é por isso que ele diz que essa graça é melhor que a vida. Só que essa graça é invisível para os orgulhosos. Porque o homem orgulhoso, ele é um fim em si mesmo. Para aqueles que decidiram pela antivida ao invés da vida, e estão destruindo tudo que passa pelas mãos deles. Qual a escolha? Você quer uma vida sem graça? Ou você quer gargalhar diante da graça de Deus que dá sentido para a vida? Eu me lembro que um dia eu estava numa cidade turística e uma menininha ganhou uma bola enorme. E eu fiquei observando a menininha na porta da loja. A bola era maior que ela. E ela estava tentando dar um jeito de carregar aquela bola inflável, mas ela não conseguia porque ela era pequena. E ela ria do desafio. Ria porque a bola era grande e ela queria uma bola grande, provavelmente. E ria porque ela era pequena demais para carregar a bola. E eu fiquei olhando para aquela menininha e fiquei pensando como nós somos. Se você ganhar algo maior que você já começa a murmurar, dizendo: eu não consigo levar isso para casa, como eu vou fazer? Por que isso tem que ser tão grande assim? Por que isso é maior que eu? Mas as crianças têm grandes lições para nos dar. Se você não entender que Deus está compartilhando a graça dele com você e conseguir rir por coisas pequenas, até sua meia que furou, porque a vida é assim. Você vai tentar viver uma vida e trabalhar até a morte sem usufruir a graça de sorrir pelas coisas que Deus tem te dado. Sabe, a graça não é merecida, mas ela pode ser encontrada num café com os amigos que falam
de Deus através das suas vidas. Ela pode ser encontrada num sorriso que muda a tristeza da vida inteira nossa. Um sorriso que olha para nós e diz assim: não se desanime não, não se espere, Deus vai socorrer você. Graça pode ser encontrada em forma de companhia, em forma de consolo. Graça comum a todos os homens, mas a graça, segundo esse texto, é um reconhecimento cantado. É quando você se reúne com Deus para dizer: Deus, eu sou alvo de tanta graça, né? De tanta graça. Hoje eu estava ouvindo aqui, eu não sei se você entendeu a canção do noivo aqui, o noivo, estou esperando o noivo, estou esperando o noivo, cantamos muitas, e que noivo é esse? É cantão de casamento que cantaram aqui. Então, essa é uma expressão de que Jesus vai voltar e ele é considerado como noivo e a igreja a noiva. E o que nós cantamos? Nós cantamos a nossa gratidão pela graça. E eu queria talvez te dizer que isso é um compromisso de amor. Mas não é um compromisso pelo que você não tem. É um compromisso pelo que você tem. Pelo que você já foi alcançado. Sabe, se você é uma pessoa insatisfeita para o resto da vida, você está insatisfeito até agora, o que garante que você não vai continuar insatisfeito daqui para frente? O que te garante? Se tudo que você recebeu e toda essa graça que você foi alvo de Deus não é suficiente, o que Ele vai ter que te conceder para você aprender a cantar? Minhas mãos eu levanto para os céus. Eu queria explicar um pouco disso para vocês. Vai ser um pouco o microfone, mas um pouco mais difícil, mas eu queria te explicar que os judeus eles não oravam como nós. Quando nós oramos, nós fechamos os olhos para nos concentrar. Isso é uma coisa moderna e pós-moderna. Os judeus se ajoelhavam e aquele movimento dos adoradores de Alá é muito parecido com a adoração dos judeus. Rosto em terra, mãos erguidas para o céu. Dois cenários são mostrados nesse movimento, esse movimento pendular. Eu sou pó. 2, Deus pode tudo. E eu estou conectado com esse Deus. Tá? Mas e se eu não levantar as mãos para os céus? Deus me ouve também? Ouve. Mas reconhecer que Deus é a fonte de todo bem equaliza a sua vida ao propósito de Deus. Você se prostra e você se conecta ao céu. E você é ligado aos céus por meio de Jesus. Você quer pagar pela graça? Você quer tentar gastar a sua vida inteira sem graça? Davi entrou no deserto, correu um risco de vida e disse: Senhor, essa graça é melhor que a vida inteira. Por isso eu vou cantar no meio do deserto. Você é capaz de fazer isso? Quando isso começa a acontecer, a força do refúgio de Deus começa a aparecer. A quarta coisa que eu quero compartilhar com você é a força do refúgio de Deus. Ele diz no verso de número 7: Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, porque a tua direita é que me segura e a minha alma está apegada a ti. A fortaleza de Deus, a força de Deus, é o auxílio de Deus. Ela parece contraditória, porque ela nos deixou entrar no deserto. Então, que auxílio é esse que nos deixou entrar no deserto? Como é que o que você está vendo pode ser o refúgio de Deus? A fortaleza de Deus, se você está no deserto. Como é que Deus pode decidir que o seu futuro está coberto de amor e cercado de amor? Porque você está distante de tudo isso nesse momento. Desse presente ou desse futuro tão maravilhoso. É interessante que Deus então usa uma expressão para falar do refúgio dele. Nos nossos posts agora, se você segue, vocês são seguidores aí do nosso Face, Redenção Igreja, então nos próximos 2 meses vocês vão ver coisas incríveis, porque os homens adoram refúgios. Então nós estamos colhendo imagens de refúgios na terra inteira. Alguns são fortalezas que os homens fizeram, né? E outras são assim, manifestações naturais de coisas que lembram fortaleza. Então vocês vão ter imagens lindas. Eu pelo menos estou curtindo muito isso. Mas Deus
para mostrar como é o refúgio dele, ele resolveu usar uma outra coisa: as asas. Jesus voltou-se para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados para ajudar vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos. Esses dias o Lucas foi ver galinha, pato, e ele queria pegar um pintinho. Depois de um tempo eu expliquei: olha, o pintinho é alvo do amor da galinha, deixa o pintinho lá, e ele não sobrevive muito na sua mão, deixa ele lá com a galinha, porque ela vai dar tudo o que ela puder, ela vai se arriscar contra um ser muito maior do que ela, que é você, para defender seu pintinho. Deus, na pessoa de Jesus, resolveu se comparar com um bicho muito pequeno, gente. Uma galinha, protegendo seus pintinhos. Eu não vou estender minhas asas para vocês, para proteger vocês. E eu quero proteger vocês. Mas você quer se destruir. E eu quero te proteger. Eu tenho um plano perfeito para você, mas você tem um plano de se destruir. Como é que nós vamos resolver esse problema? Você é a sua fortaleza? Você vai continuar fazendo suas opções? Você vai continuar tentando colocar o prazer como o teu máximo refúgio? Não vai dar certo. Eu quero proteger você. Seus caminhos, suas paixões, suas ideias firmes e errôneas vão levar você a tentar a Deus para que você continue vivo fazendo tudo que está errado. Suas questões muitas vezes diante de Deus não são questões, são uma rebelião mesmo. Porque de verdade você não quer se submeter a esse cuidado dele, porque você se acha autossuficiente. E quando você resolve buscá-lo é porque as coisas estão dando errado. E você diz: Deus, o Senhor não tem sido meu refúgio. Ele diz: você tem meditado em quem sou eu de noite? Você tem pensado em mim durante a noite? Você tem me buscado? Como Davi diz. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz exatamente isso. No meu leito eu recordo de ti. E quando está bem de madrugada eu penso em ti. Em contrapartida, o Senhor preparou um banquete para mim, para eu te cantar canções, como nós já vimos. Mas você tem pensado em Deus? Você tem, de fato, entendido o plano que Ele tem para a sua vida? Sabe, a direita de Deus está pronta para cuidar de você. É um termo usado do poder de Deus. E Ele diz o seguinte, que a mão dele tem poder. Não tem limites para o que Ele pode fazer. Não há restrições. Ele não conhece a impossibilidade. Ele é onipresente. Ou seja, está presente em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. O termo a destra de Deus, a mão de Deus, é uma maneira humana de dizer que Deus, com o seu poder, com a sua presença, está perto de você, porque Ele está em todo lugar. Você pode perguntar que Deus esqueceu de você, mas Ele olha através do deserto e Ele está à sua direita, ao seu lado, e você está defendido na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Ele está à destra de Deus e intercede por você. Então, se as coisas estão dando errado e você está no deserto e está vendo as circunstâncias ao seu redor, as pessoas que você confiava, a sua família, como aconteceu com Davi, não pense em se vingar, não pense em se irritar. A fortaleza que é Deus não está cansada, sabe? Ele não se esquece, Ele é justo, Ele é um Deus de misericórdia. Ele está olhando para você e Ele socorre você, agora mesmo, basta você invocá-lo em nome de Jesus. A quinta e última aspecto que eu quero compartilhar com vocês é que essa fortaleza no deserto vai defender você contra a destruição. Os últimos versos, especialmente o verso 10, falam de uma coisa muito presente na nossa vida. Porém, os que procuram... Deixa eu ver na própria Bíblia aqui para dividir com vocês.
Verso 11, eu não coloquei aí. E eu queria ler para você, ele é muito importante. Foi uma falha minha aqui agora, e eu queria que você ouvisse. A gente não leu, inclusive. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura vai se gloriar, e ele vai tapar a boca dos que proferem a mentira. Verso 11. Eu não estava aí, não é isso? Falha minha. Mas estava aqui. O que eu queria te falar sobre uma coisa muito importante, que é a verdade. Sabe, quando Davi está vendo toda a conspiração que está acontecendo, essa conspiração levou muito tempo para acontecer, para que o reino dele caísse. E ela estava baseada em mentiras. E quando Davi tomou consciência da mentira, a espada estava se aproximando dele e a destruição era próxima. Mas eu queria dizer que a mentira ela é uma prática muito comum entre nós. Não aquela mentira descarada, essa já está caindo de moda. Fala que eu não estou. Teve décadas aí que isso era muito forte. Hoje em dia pega mal. Uma empresa dizer fala que eu não estou e pedir para alguém fazer isso. Então tem outros tipos de mentirinhas que é não ter uma visão realista do que está acontecendo. Sabe? Por quê? Porque o deserto nos destrói. Eu trabalhei durante alguns anos, trabalhei como voluntário no presídio especial da Polícia Civil. E eu entendi uma coisa lá, e às vezes agi até como capelão lá, não sendo formalmente um capelão. Por que a pessoa, vocês ouvem falar muito que a pessoa que está presa, ela diz que é inocente? Porque quando o indivíduo está enjaulado, se ele falar muito pior do que ele está vivendo, ele não sobrevive. Então ele precisa dizer que ele não é tão ruim assim. Porque de verdade, talvez ele não seja tão ruim assim. Eu não estou defendendo os casos de prisão ou não, mas eu estou dizendo que existe em nós uma tendência de preservação. Porque a realidade parece nos consumir. Então quando a gente olha no espelho, a gente de verdade não quer ver o que o espelho quer mostrar. A gente quer melhorar o que a gente está vendo. Você imagina, se você tomasse um susto no espelho e saísse correndo de casa, mais gente ia se assustar. Então você olha no espelho, vê a realidade e tenta dar uma mexida na realidade. Tem dia que a funilaria não resolve seu cabelo, né? Você faz de tudo, mas ele não entra no jeito. Então você diz que vai tirar fotos mais com um perfil diferente, né? Nós não necessariamente decidimos tão claramente que as amizades que nós estamos fazendo vão nos destruir, mas nós podemos estar fazendo isso. Por quê? Porque algumas das nossas deficiências, elas exigem complementos, e complementos que nos destroem. Nós podemos escolher os próprios abismos que vão nos devorar. E é por isso que ele diz, olha, tudo isso que está acontecendo vai para um grande abismo. O caminho da verdade é um caminho de desconstrução. Ele é muito duro, porque ele não pode usar de subterfúgios, nem de meias palavras. Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade, e só a verdade vai libertar vocês. E Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem quiser ir até Deus tem que vir por mim. A religião dos homens, ela escolhe subterfúgios, palavras bonitas, nós somos a família de Deus, nós não temos problemas, seus problemas têm ficado do lado de fora, porque agora você vai adorar a Deus, mas isso não é verdade. Você não pode escolher a suavização ao invés da transformação. Você precisa ser transformado e não ver seus problemas suavizados por um evangelho ou por um tipo de religião que é só um tipo de droga para o povo, mas que não vai mudar a sua vida. Sabe? As fontes de grandes transformações vêm de Deus e da sua verdade. Sabe? Davi viu tudo cair, procurando ser um bom rei, procurando ser um bom pai, fazendo tudo o que era correto aos seus olhos, mesmo que tendo cometido erros graves, como assassinar Urias, o heteu. E vieram as consequências sobre ele. Mas eu queria te dizer que o que Davi está dizendo nesse texto é que um dia a mentira vai ser calada. Sabe? E os que mentem vão ser descobertos. Não tenha dúvida disso. A mentira não é um caminho para você.
não é o que Deus quer para você. E qualquer estilo mentiroso não vai sobreviver. Eu e você precisamos nos abrir para ouvir as pessoas. E quando nós ouvimos as pessoas, nós vamos compreender um pouco mais da mentira, mas também da verdade. Quando nós ouvimos pessoas de Deus, nós vamos ouvir a verdade. E nem sempre o que nós pensamos é a verdade. Sobre tudo. E quando você começa a viver a verdade, os conflitos virão. Jesus disse que todo aquele que quiser, aliás, a Bíblia diz que, em Tito, que todos aqueles que quiserem viver de uma vida piedosa ou entregue a Deus vão sofrer perseguição. Mas existem relacionamentos de destruição. E se você está num relacionamento como esse, você não necessariamente precisa sair de um relacionamento de destruição, mas você precisa sair de uma vida de destruição. E eu queria te explicar como é isso. Existem relacionamentos em que a doença alimenta o relacionamento e o relacionamento alimenta a doença. Vocês viram que eu usei um raciocínio cíclico. O relacionamento alimenta a doença e a doença alimenta o relacionamento. Então o relacionamento precisa acabar? Não. A doença precisa acabar. O que está doente precisa ser curado pela fortaleza que é Deus. Ele é amor que perdoa. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que ajusta todas as coisas ao seu amor. Ele não nos destrói. Ele prefere se relacionar conosco, mas Ele prefere nos curar. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes é muito difícil nós experimentarmos que perdão é esse, para nós mesmos e para os nossos relacionamentos futuros, para as nossas histórias passadas e para as nossas histórias futuras. Quem quer fugir da sua própria história e começar uma nova história, sem entender como é que Deus manifesta seu perdão, você nunca vai compreender esse perdão. Sabe, perdão é uma memória que muda as tragédias e muda o desespero. Gera-se uma nova memória pautada na misericórdia de Deus, no que Deus é capaz de fazer, muito mais poderosa do que a memória de destruição que existia antes. Sepulta-se o engano e ressuscita-se uma vida nova quando o perdão aparece. O que esse texto diz é que a vingança e a violência, elas só vão gerar destruição. O verso 10, ele diz exatamente isso. Ele diz o seguinte: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O que ele diz? A violência não é capaz de gerar nada positivo. A destruição não é capaz de construir. Então eles estão em uma grande multidão e eu só tenho a fortaleza no deserto. Os meus amigos e os valentes que estão comigo não são suficientes para me defender nessa batalha. Não é a espada que vai vencer essa batalha. Quem está escrevendo isso, meus irmãos, é um guerreiro, um dos mais valentes que Israel vai gerar na sua vida, mas também é um homem de Deus e um poeta. Ele diz: não é o que eu tenho que vai me livrar disso. Deus é a minha fortaleza. Eu queria que você repetisse isso agora. Deus é a minha fortaleza. Mas eu queria que você repetisse isso. Eu já tenho falado sobre 15 minutos de oração por dia. Eu queria que você começasse seu dia dizendo: Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. Eu não sou a minha fortaleza. Porque talvez você esteja no deserto hoje para aprender essa lição. Uma lição que vai mudar a sua vida para o resto dos seus dias. E eu glorifico a Deus por ler esse texto dizendo que a espada vai ser consumida pela espada. A destruição não vai produzir nada positivo. Mas se Deus for a sua fortaleza, e se você o buscar, Ele vai ser o Deus redentor da sua vida, vai guiar seus passos e vai mudar a sua sorte, porque Ele pode.